Bom dia a todos, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine também. Hoje, quinta-feira, é dia 13 de abril, né? E novamente saindo para o trabalho agora. E deixar esse vídeo, né? E agradecer a todos, né? Que tá acompanhando a gente aí no canal, né? E os inscritos aí, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine grandemente e te dê sabedoria, te dê entendimento também, né? A gente precisa, né? Aqui nesse mundo a gente precisa de sabedoria pra gente sobreviver, né? Em meio às lutas, em meio às tribulações da vida. Deixando esse vídeo e deixando também uma palavra, né, para nossa meditação. É um dia tremendo, né? Cada um a gente vai, de acordo com a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a cada dia, né? E com certeza o dia de paz, o dia de alegria e vitória, a gente vai construindo. A gente vai construindo, né? O dia que você quer viver o amanhã, né? Você vai vivendo e, como diz os antigos, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E graças a Deus por isso, né? Que Deus ele vai ensinando a gente a viver, né? Eu tava... O meu estacionamento... O meu estacionamento fica 100 metros de casa. E eu tava caminhando ali, meditando, né? E a gente vai meditando ali e me veio na cabeça, me veio no meu pensamento aquela passagem aonde o rei Ezequias ele estava doente. É uma passagem que se encontra no livro de Isaías 38 e Isaías 39. Conta toda a história. Se você tiver ouvindo esse vídeo aí, medita a partir do capítulo 36 de Isaías até o 40. Capítulo 40 de Isaías ali, você vai compreender a história, né? Direitinho e vai ser de grande bênção para a tua vida, né? Eu leio bastante, eu gosto de meditar bastante nessa passagem e graças a Deus o Senhor tem abençoado, né? A gente tem tido paz, a gente tem tido bastante paz no coração através da meditação da palavra de Deus. Então, se você estiver passando por alguma tribulação na sua vida, medita lá, Isaías 36 ao 40. São 4 capítulos, mas abençoados para a tua vida. A gente não precisa, né? Ali não tem muito que ninguém explicar, não. Ali já a palavra de Deus, ela tá falando por si mesmo. O Senhor, ele fala com a gente de acordo com a nossa necessidade. Se você tiver uma necessidade, você lê a palavra de Deus, o Senhor vai falar contigo sim, e vai estar te abençoando sim, porque essa é a vontade de Deus, de abençoar as pessoas que estão passando por alguma tribulação na sua vida, tá bom? Seja ela e qual for.
Ali na passagem ali, que eu quero deixar para os irmãos e para os amigos também, né? Porque o nosso Deus não é apenas Deus dos crentes, Ele é Deus de toda a humanidade. E Ele abençoa sim, com certeza. Glória a Deus por isso. E o problema de Ezequias ali era a enfermidade. Ele era um homem justo, ele era um rei bom. Quando você lê esses capítulos que eu falei, você vai entender que ele era um rei bom, que ele era um rei justo, que ele era um rei maravilhoso, sim, porém estava doente, porém pegou uma enfermidade. Então a gente já vai aprendendo aí que mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você sendo uma pessoa que professa a fé em Deus e no seu amor e na sua misericórdia, você pode passar por uma enfermidade, com certeza, né? Nós não estamos, pelo fato da gente ser cristão, pelo fato da gente ler a palavra todos os dias, pelo fato de você né, professar a fé em Deus, a fé no nosso Senhor Jesus, a gente vai passar por tribulação, com certeza, ou enfermidade, ou até mesmo o problema financeiro, ou perseguição ou mentira por alguma causa, né? Então a gente passa sim isso aí, tá? Tem pessoas que se desesperam, né? E ficam tristes, fica desanimado e fica... Não tem que desanimar, não. Somos viventes nesse mundo. A gente vai passar mesmo por tribulação. Lá no livro de São João, se eu não me engano 16, diz, se eu não me engano 16, 19, diz que o Senhor Jesus fala: no mundo vós tereis aflição, mas eu venci o mundo. O Senhor Jesus falou: ó, eu dei o exemplo que o mundo pode ser vencido, sim. Nós podemos vencer essas batalhas e a gente pode vencer, sim. Então o Senhor Jesus deu o exemplo que poderia ser vencido. O mundo pode ser vencido, né? O mundo pode ser vencido, né? E em vez da gente colocar o mundo no coração, a gente tem que tirar o mundo do coração, né? Então a gente vai vencer sim o mundo. O mundo será vencido sim, em nome de Jesus, né? A tribulação, a perseguição e enfermidade, tudo isso, né? Porque o Senhor Jesus enfermou na cruz por nossa culpa, por nossa causa, né? Pelos nossos pecados. Então ele venceu o mundo. E bora lá para a palavra. E aí o rei Ezequias, ele estava de boa, né? Ele estava tranquilo, ele estava numa situação bem né? Ele não tinha o como ou por que se preocupar. Ele tinha um Deus verdadeiro do lado dele. Ele poderia confiar em Deus como ele confiou e se alegrou em Deus, né? Mas o Senhor, ele manda, né, Isaías lá na casa dele e diz para ele: olha, coloque em ordem a sua casa, porque essa doença é mortal, você vai morrer, né? Essa chaga é mortal, você vai morrer. E aí Isaías né, deu, né, profeta assim, né, profeta cascudo mesmo, né? Chegou e deu uma palavra dura mesmo, né? O Senhor mandou, ele deu a palavra dura lá pro rei Ezequias. E aí Isaías deixa ele lá com aquela, né? Com aquele peso, né? Pesou a consciência do rei. Coloca aí, né, a tua casa em ordem, porque você vai, essa doença é mortal e você vai morrer. Falou pro profeta, falou pro rei. E virou e foi embora, né? Saiu e foi embora. E o rei, né, Ezequias, ele vira o rosto pro lado de Jerusalém. Ele estava deitado, né? E ele vira o rosto pro lado de Jerusalém e chorou.
e chorou e clamou a Deus e falou para Deus o quanto ele tinha sido justo, e o coração dele era justo diante dos olhos de Deus. Então, por que, né, aquilo ali? E ele clamou, né, por misericórdia. Antes que Isaías saísse do templo, saísse do ambiente ali, antes que ele saísse do palácio ali, o Senhor manda Isaías voltar novamente. Falou, vai lá e fala pro Ezequias que eu vi o choro dele, que eu vi as lágrimas dele. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos, né, à vida dele. Eu vou dar 15 anos de vida a mais para ele. Isaías volta para lá e diz para ele, falou assim, olha, o Senhor mandou dizer que ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida na sua vida aí. E aí vem aquilo que é tão maravilhoso, né? Você recebe uma palavra tão abençoada que, né, o homem, esse rei, ele era um rei justo, ele era um rei verdadeiro, né? E sobreveio tudo isso para a vida dele, né? Eu falo para os irmãos, nesse sentido assim, que é uma palavra que deixa a gente com mais força, mais ânimo para seguir, né, em meio à tribulação. E eu deixo para os irmãos essa passagem também, porque hoje a gente está passando muita tribulação, né? Todos nós estamos vivendo, de alguma maneira, nesse tempo agora a gente está passando por essa tribulação. Mas eu falo para os irmãos, esse ano de 2022 ainda está sendo um ano árduo para todos nós, toda a humanidade, né? Tanta coisa acontecendo, né? Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente tem que aprender a confiar em Deus, né? E essa passagem, ela ensina justamente isso. A gente aprender a confiar no Senhor. A nossa submissão a Deus, a gente precisa disso, né? E nos dias de hoje a gente precisa vigiar bastante também, em termos do que nós andamos se alimentando, que tipo de alimento espiritual que você está vivendo hoje. Eu falo para os irmãos, né, nós temos que nos alimentar mais da palavra de Deus. Mas eu não entendo a palavra de Deus. Não interessa, você lê na palavra, quando vinha a situação, quando vinha a tribulação para a sua vida, você leu a palavra, você estudou a palavra, queira ou não queira, a palavra de Deus ela vai estar em você. E na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, a palavra de Deus ela vem para você. Você estudou ela, você leu ela, está escrito lá na palavra. Aí a palavra vem e o Espírito Santo de Deus ele produz em você, né, o querer e a vontade de Deus. E aí você lembrou da palavra de Deus, você vai nela e você vai lá e se alimenta nela, você vai comer ela. É igual você tiver com fome. Às vezes a gente está trabalhando, né? E cansado, e você está aí trabalhando, ou você está no dia a dia cansado, com fome, né? Quantas vezes a gente fazia isso, né? Na roça, né? Às vezes a gente estava trabalhando na roça e estava lá trabalhando, aí lá para meio-dia mais ou menos ia para casa e você tinha vontade de comer uma comida gostosa, né, forte ali, para você renovar suas forças, sua energia, né? E a gente ia na geladeira. Se não tivesse na geladeira, a gente ia fazer, ou então pedia para a esposa, né, amor, faz isso, e ela ia lá e fazia. Enquanto ela estava produzindo ali um alimento, uma comida gostosa pra gente comer, a gente ia mexer em volta de casa até dar tempo do almoço ali ficar pronto. A palavra de Deus é da mesma forma, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você pode aplicar na sua vida isso,
né? Se você tiver lê a palavra de Deus, não fica aí. Tem tanta gente, irmãos, hoje aproveitando a situação, sabe? Aproveitando muito a situação. Mas aproveitando a situação, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas. O desejo do diabo é esse mesmo, que você acredite, que você confia numa mentira e depois fica frustrado, não acontece, né? Porque mentira não vai acontecer nas nossas vidas e vem a adversidade e você está despreparado. Um soldado preparado para a guerra, ele vai se preparar antes da guerra, não é no dia da guerra, né? Ele vai ser presa fácil. Então nós temos que nos preparar, estudar a palavra, ler a palavra, e aí você vai se fortalecer sim. Né? No caso de Ezequias, do rei Ezequias, a fé dele, o amor que ele tinha por Deus, a paciência que ele tinha com as coisas de Deus também, acabou que dando mais força e ânimo para ele. E quando o profeta Isaías volta até ele, diz para ele que o Senhor mandou que avisasse ele, que falasse para ele que o Senhor ia acrescentar mais 15 anos de vida no curso da vida dele ali. Pensa num negócio maravilhoso. Eram umas chagas, né? Era uma doença exposta, né? Que o Senhor manda que, né, Isaías chega e fala assim: faz uma pasta, né? Pegou e fazia uma pasta de figo e colocasse sobre a enfermidade dele, né? Era uma doença, né? Era feridas expostas que ele tinha, né? Porque senão não teria feito uma pasta de figo. E fizeram uma pasta de figo, colocaram na enfermidade dele e ele sarou. E ele foi curado, né? E ele pede que qual seria, né, o sinal que qual seria o sinal que ele voltaria para a casa do Senhor, que ele voltaria lá que ele fosse no templo, né, adorar a Deus. Qual seria o sinal? E o Senhor dá a palavra novamente para Isaías e diz: eis que o sol, ele vai voltar, eis que a hora, né, que o relógio de Acaz ia voltar 10 graus ao curso, né? O que voltou lá não foi o relógio, não foi. Pode ler lá a passagem que você vai ver que não foi o sol que não foi no caso, o sol voltou 10 graus ao curso que ele já tinha, né? O sol que voltou, não foi né? Eu lembro muito bem, né? Quando a gente morava no sítio, assim, que a gente era bem pobre, a gente não tinha relógio. Meu pai, ele um senhor assim, bem naquela época, né? Nos dias de hoje também, né? Hoje tem celular, hoje tem, né? Qualquer coisa, você olha no celular, não precisa nem relógio mais, né? Você olha no celular, você tá sabendo a hora ali, tudo, né? Mas antigamente não. Lá, eu tô falando coisa lá de quase 50 anos atrás, né? Eu tenho 56 anos. Eu lembro, a gente tava trabalhando na roça, 9, 10 anos de idade, a gente tava trabalhando na roça ali junto com meu pai ali. E meu pai pegava um pauzinho, uma varinha uma varinha de uns 50 centímetros, e ele enfiava ela no chão bem pezinho assim, e ele sabia. Ele não dava assim 100% a hora, mas a estimativa assim dava bem legal. 6 horas dava certinho. Era conforme o sol abaixava, a sombra do relógio, a sombra da madeirinha, ela ia para 12. Quando era 6 horas, a sombra da madeirinha estava no 12, meio-dia. A sombra era o contrário, né? Quando dava 6 horas da manhã, ela invertia, né? Ou 9 horas invertia, ia pro 3. Quando era, porque é onde a gente morava, no noroeste do Paraná, né?
ali no noroeste do Paraná, era invertido. A sombra ela ia para o lado invertido, não dava 100%, mas era bem próximo do horário ali. Então meu pai falava, ó, agora é 10 horas, hora de almoço na roça é 10 horas. Vamos almoçar. A gente começava 6 e pouco no verão, entendeu? E então a sombra do relógio lá voltou porque o sol voltou, não porque né? E interessante isso aí. Então eu falo para os irmãos que, né, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é um Deus abençoador. Né? Desde quando a gente busca a Deus, a gente não busca a Deus com coração enganador, né? Um coração querendo enganar a Deus, né? Esses tipos de gente aí nunca vai ser abençoado. Tentar enganar Deus é loucura, né? Quando se prostrar diante de Deus, leva diante de Deus o seu coração, né? O reconhecimento de que o Senhor tem visto as nossas lutas, os nossos trabalhos, tem visto o desejo do nosso coração, né? De fazer a coisa certa. Às vezes a gente erra, é verdade, mas o desejo do nosso coração é fazer certo, né? A gente não quer perder a aliança com Deus, a gente não quer perder essa coisa maravilhosa, né? Os cuidados de Deus nas nossas vidas, ainda que a gente erre, ainda que a gente faz coisas assim que quando você vê, fala, puxa, não deveria ter feito isso, fiz, e isso não agrada a Deus, e a gente volta em arrependimento e coloca na presença de Deus, né? E nessa passagem que eu acabei de citar para os irmãos aí, foi justamente isso que aconteceu, né? O Ezequias, ele levou diante de Deus um coração maravilhoso. Falou, Senhor, olha, como é que eu vou, né? O desejo dele era ficar vivo. O desejo dele, ele falou, poxa, eu queria viver, pois é tão bom te servir, é tão bom eu ir lá no templo orar a ti né? E colocar o meu louvor, a minha adoração no teu templo, adorar na beleza da tua santidade, né? Reconhecer que tu és Deus, né? Reconhecer que o Senhor é Senhor, né? Reconhecer que o Senhor é misericordioso, reconhecer que o Senhor é, né? Então tudo isso, né? Ezequias ele fez menção disso ali. Então do capítulo 36 ao 40 você vai encontrar isso aí. E no capítulo 40 ali você, né, vai se maravilhar com essa passagem. Estudar a palavra, né, de Deus e a cada dia mais, né, nós quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, mais você tem vontade de orar, mais você tem vontade de se prostrar diante de Deus, mais você vai querer estar na presença de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro que tem uma fonte de inspiração inesgotável para as nossas orações. É preciso isso. Quando você deixa de ler a palavra de Deus, você com certeza não vai orar também, né? E a nossa oração tem que ser com sabedoria bíblica também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E fica aí essa passagem, essa palavra de Deus aí para a tua vida. E pode orar e pode meditar nessa palavra e pode confiar em nome do Senhor Jesus, né? E ser abençoado em nome do Senhor, para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine em nome do Senhor Jesus. E muito obrigado.